Nós vamos abrir a palavra de Deus em dois livros. Um em Romanos, capítulo 3, e um em Tiago, capítulo 2. Eu quero dizer aos irmãos que a palestra lá em Agrestina, a palestra lá em Bezerros foi uma bênção, né? Deus foi misericordioso e permitiu que os irmãos pudessem chegar lá em paz, nos dá uma força imensa. Aparecido e Márcia disponibilizaram o transporte e os meninos aqui se juntaram e se imprensaram e foram para lá. Foi bom, eu agradeço a todos os irmãos aqui por essa força. Próximo sábado será aqui, viu? Lá a ênfase foi na depressão. Aqui a ênfase vai ser na ansiedade. Então, eu peço que os irmãos chamem conhecidos, parentes, orem por esse propósito também e se ofereçam para ajudar. Vamos abrir a palavra de Deus, irmãos, no livro de Romanos. Irmãos, eu queria dar uma palavrinha também, rápida, sobre a questão dessa palestra que Júnior deu lá em Bezerros. Dizer aos irmãos que aqueles que foram, agradecer por terem se manifestado e querer ir, e dizer aos irmãos que a gente de início não iria, porque a igreja está passando por dificuldade financeira e a gente não ia ter condições de alugar o carro. A gente só se dispôs a ir porque o irmão Aparecido disponibilizou o carro. Queria agradecer aqui, viu, Aparecido, por ter disponibilizado o carro. E se não fosse isso, a gente não teria viajado, porque ia ser uma despesa muito alta e a igreja no momento não está podendo fazer esse tipo de despesa. Aí eu mais uma vez chamo a atenção aos irmãos, aqueles que puderem estar ofertando, dizimando, para que a gente possa sair dessa situação que está um pouco apertada, para continuar com os trabalhos da igreja de maneira mais tranquila. E segundo, era com relação ainda também a essa viagem, era pedir perdão à irmã Albertina e à irmã Maria da Luz, porque no meio da correria para avisar os irmãos durante a semana sobre essa possível viagem, eu não lembrei de ligar para as duas, porque só pelo zap eu avisei a todas as outras e ficou faltando avisar a irmã Albertina. Eu não sei se ela ia ter disponibilidade de ir, porque não me lembrei de entrar em contato com ela e nem com a irmã Maria da Luz. Eu peço perdão às duas e também agradeço a irmã Maria da Luz que chamou a minha atenção nesse respeito. Dizer que, como sábado vai ter a palestra aqui, que as irmãs não deixem de vir e também que convidem outras pessoas, viu? E acho só isso. Obrigado. Diga, irmão. Eu queria saber de você, se sexta, você tinha comunicado, porque aquele lá em cima na lei fala lá na feira. Quando eu estava na feira, segunda-feira, eu me lembrei de sair. Vou pegar todas as informações. Eles estão providenciando isso também. E eu quero aliviar também a pressão em cima de Éder, porque a culpa foi minha. Eu não lembro, eu só lembro de avisar o povo quando está em cima da hora, né? E eu avisei no mesmo dia, ou foi um dia antes a Éder, eu digo, Éder, arranja um carro para levar o pessoal. Éder, eita, está muito em cima. Eu digo, fazer o quê? Se vira, né, meu? E avisei, para vocês terem uma ideia, eu vim lembrar de avisar também a outra pessoa, faltando 1 hora para acontecer o evento. O quê? E a gente vai fazer a entrega. Que maravilha. Vai ter um evento para todos. Boa. Aí convido o pessoal. Dia 2, se for mesmo dia 2 vai ser bom. Vamos ver o dia aqui que é, né? Uma segunda, pronto. Aí eu já cancelo alguns compromissos que eu tenho. Dia 2. Ok. Vai receber o título de cidadão
Eita, que honra maravilhosa, eu vou ser agrestinense. Vai dar um dinheirinho todo mês. Se eu vou dar, eu daria para ser. Mas eu doaria sim. Para receber essa honra, o apóstolo Paulo não, tinha pessoas lá em Roma que pagava fortunas para ser cidadão romano, e eu não paguei nada, né? O irmão Aparecido lutou por isso, e eu estou sendo cidadão agrestinense. Deixa eu dizer rapidinho um pouquinho. Diga. Porque Misericórdia, ele leva uma pizza. Boa noite, irmãos. Não, porque na realidade as igrejas evangélicas e os dirigentes, eles prestam um serviço secular muito importante para os municípios, né? Na área de, como o Júnior deu mesmo uma palestra agora do sábado lá em Bezerros, na área das pessoas que estão com depressão, no alcoolismo, nas drogas, porque além, Deus é tão misericordioso, tão maravilhoso, que além da cura espiritual, muitas vezes, mesmo as pessoas que não vão estar na glória, mas elas têm a oportunidade de ter a cura física, né? Não é verdade, Júnior? A gente sabe Alívio que Deus mental, tem uma né? misericórdia sobre todos, bons e maus. E as igrejas evangélicas, em sua grande maioria, ou todas praticamente, até aquelas que praticam coisas às vezes que não condiz a palavra de Deus, mas elas prestam um serviço social muito importante para o município. Aí eu vi nisso ser interessante a gente estar trazendo aqui o nosso irmão Júnior, que já há mais de 15 anos está no município, para que ele seja cidadão agrestinense. Do mesmo jeito também que a gente fez a mesma coisa com o pastor da igreja Vale, uma coisa assim, Vila de Altinho, pastor Roca. Aí eu me senti assim honrado em estar trazendo essa honraria para Júnior, para que Júnior, além de ser cidadão caravanense, né, Júnior? Ser agrestinense. Duas cidadanias, hein? Vai ter duas cidadanias. E quem sabe em breve Bezerros também aconteça o mesmo, né? Amém. Boa noite. Obrigado, cara de Deus. Obrigado. Então, meus irmãos, nós vamos encerrar o assunto sobre a fé, tá? E depois nós vamos escolher mais um ponto, uma doutrina para a gente estudar. Hoje é o último dia, tá? Abram aí em Romanos capítulo 3, versículo 28. E depois em Tiago, capítulo 2, versículo 20. Que ele diz assim, 20 e 21. Tiago diz assim: queres, pois, ficar certo, ó homem insensato, de que a fé sem as obras é inoperante, ou seja, não vale de nada a fé sem as obras. Não foi por obras que Abraão, aí ele cita, irmãos, prestem atenção, é para lanchar, podem lanchar particularmente aí tudo, mas não conversem entre si, para a gente entender o que está acontecendo. Queres, pois, ficar certo, ó homem insensato, de que a fé sem as obras é inoperante? Não foi por obras que Abraão, o nosso pai, foi justificado? Veja que interessante. Ele pega o exemplo do pai da fé, que Paulo usa para dizer que a fé não necessita das obras. Tiago pega para dizer que a fé necessita das obras. Foi justificado por obras quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque. Então, isso daqui é um problema para alguns, por quê? Porque Paulo aos Romanos, capítulo 3, versículo 28, diz o seguinte: concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. Um diz que é impossível ser justificado só pela fé, sem as obras. E o outro diz que é só pela fé, independentemente das obras da lei. Há uma briga entre os dois aqui. A Bíblia está lutando entre si. O que é que está acontecendo? Isso é tão sério que Martinho Lutero, quando descobriu tudo o que descobriu a respeito das Escrituras, ele ficou maravilhado. Ele disse: não, a salvação é pela graça.
A salvação é pela fé somente. Isso é incrível. Quando ele chegou no livro de Tiago, ele pirou. Ele disse: não, peraí, acho que esse livro não é canônico. Como é que Tiago está desfazendo de todos os outros autores que fala da fé como sendo o único fundamento da salvação? E Lutero, ele chegou ao ponto de supor a possibilidade de tirar o livro de Tiago da Bíblia, para vocês hoje não terem Tiago na Bíblia. Só que ele parou e pensou e disse: não, pode ser que a minha compreensão seja falha, deixarei aí no futuro, se Deus conceder a graça, isso pode ser explicado. Se está aqui nas escrituras é porque é a verdade, e se é a verdade, não mexerei. Então ele deixou, confiando que alguém um dia iria compreender. E o que é que está acontecendo então? Paulo diz que, independentemente das obras da lei, a fé é que salva. E Tiago diz que não, que a fé, se não tiver as obras, não vale de nada. Sim, está certo. E Paulo, por que Paulo disse que não tem que ter? Sim, mas por que Paulo disse que não tinha que ter as obras? Ele não diz, ele diz independentemente. Porque aí também pode dizer que a igreja está contestando de obras. O que é obras? Quais obras? Ele está dizendo que, independentemente, a fé é fundamental a tudo, é o principal. Mas não tem como, de forma nenhuma, o cristão não fazer as obras. Se ele não fizer, demonstra que ele não tem fé. A questão está no foco. Cada um está focando uma coisa, cada um está focando uma verdade, tá? É a verdade de que a fé sem as obras é que salva? É. Como é isso? Bem, porque muitas pessoas, judaizantes inclusive, faziam questão de dizer o seguinte: olha, nós somos salvos, é as obras que nos salvam. Se você não fizer isso que nós estamos fazendo, você vai se perder. Então confie no que você faz. Aí Paulo diz: não confie não no que você faz. Confie na fé que Deus te deu. Aí Tiago pega pessoas que querem ser libertinas, que querem fazer da graça, usar com libertinagem da graça de Deus, e já freia essa pessoa. Essa pessoa que não entendeu Paulo corretamente e começou dizendo: está vendo, não preciso fazer nada de bom. Aí Tiago diz: não, ei, pare aí. Essa fé genuína que Deus dá não é vazia, não é oca, ela tem conteúdo, existe algo dentro dela. E o que é que existe dentro da fé? Obras. Mas quem deu a fé? Deus. Mas veja que interessante, você não tinha obras para ser salvo. Antes de conhecer Cristo, tudo que você fazia de bom era trapo de imundícia. Deus não aceitava. Não eram obras boas, eram obras de orgulho, de vaidade, de tudo, menos obras, boas obras. E aí, você, de repente, ouve a palavra, Cristo aplica ali a palavra, o Espírito Santo aplica em você. Na hora que Deus pega a fé e coloca dentro de você, quando Deus colocou a fé dentro de você, ali também entrou o quê? As obras, porque as obras estão dentro da fé, entendeu? É o conteúdo que existe dentro da fé. Paulo também fala disso quando ele escreve aos Efésios. Ele diz assim, capítulo 2, o versículo 8: porque pela graça sois salvos,
mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Então Paulo está dizendo, olha, você foi salvo pela graça, por meio da fé. Entendeu? Você dizer assim, eu não sou salvo, porque ninguém pode dizer que é salvo, isso é você dizer que Deus não tem capacidade de te salvar, nem tem fidelidade à promessa dele. Porque se ele diz assim, olha, se você crer no meu filho, você será salvo. Aí está uma promessa e uma garantia. Então você crê. Não, eu creio, eu tenho certeza da minha fé. Eu tenho convicção de que Cristo morreu por mim e tudo mais. Pronto, você tem fé. Aí de repente você diz, vixe, ninguém pode dizer que é salvo. Ô, peraí. Então você confia nas suas obras. Não é na obra de Cristo. Não é na fé. É nas suas obras. Porque se você olha para si e diz, eu não sou salvo porque eu não tenho essas obras todas, então você está confiando em si. E de fato você não é salvo. Mas quando você diz, eu não confio nas minhas obras, eu confio na obra de Cristo, eu creio em Cristo, então Deus diz, está salvo, eternamente salvo. Essa fé te foi concedida. Veja bem, pois pela graça sois salvos. Não exigiu-se nada de você. Como assim não exigiu? Ele não exigiu fé? Ele exigiu uma coisa que te deu. Por isso que é de graça. Como é que eu digo, por exemplo, É semelhante à situação também dos calvinistas, de algumas pessoas que dizem, não, eu sou salvo, eu creio, mas não demonstra nenhum tipo de mudança de vida, né? Não tem fruto de arrependimento. É esse que Tiago está combatendo. Isso vai de encontro à fé dele, né? É. É, justamente. É o que a gente vai falar daqui a pouco, sobre isso daí. Porque veja, é semelhante o seguinte, aí eu tenho um carro, aí eu digo, olha Genailson, esse carro é meu, mas pode ficar com ele. Então, Genailson tem o carro, é dele agora o carro. Não é porque eu disse, é meu Genailson, mas pode ficar com ele. Use ele, a hora e o tempo que quiser. E depois eu digo, Genailson, vá lá em tal cidade. Aí Genailson disser, não, como é que eu vou? Não faz sentido. Ele já recebeu o carro. Ele só é entrar no carro e ir, porque ele recebeu. Foi isso que eu exigi. Agora, Genailson, você não tem o carro? Agora vá lá em tal cidade e resolver esses assuntos aqui, para o nosso benefício, para o seu bem-estar, para o seu benefício. Vá lá nessa cidade. Se Genailson disser, não tem como ir e tal, ele está mentindo. É a mesma coisa que crer em Cristo. Você recebeu a fé e depois dizer, não posso ser salvo, que eu sou falho, eu sou pecador. Você não está usando aquilo que você recebeu. Você não está se valendo daquilo que você já tem. A fé foi isso, olha, pela graça sois salvos. E o talento principal, né, que é a fé. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Isso, a gente vai chegar nessa questão dos frutos, mas a gente ainda está na questão da fé. Certo? Então não vem de você, foi um dom de Deus, Ele te deu. Aí você olha, então não preciso fazer nada. Não, peraí, olha, presta atenção. Abra aí e olhe dentro da fé. Quando você olhar dentro da fé, você vai ver muitas boas obras. Que é o que o Paulo diz aqui depois. Ele diz, olha, na continuação, não de obras, para que ninguém se glorie. Sabe por quê? Pela fé e pela graça, para que você não se glorie. Aí ele diz, pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Veja,
O que é que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo, olha, foi dado a você a fé. Essa fé vem recheada de boas obras. Essas boas obras Deus preparou, selecionou, escolheu para você, colocou dentro da fé que Ele te deu, antes de criar o mundo. Ele já tinha separado as obras que você vai andar nela, e Ele coloca a fé. Aí Tiago diz, olha, não é possível você dizer, não é como o Éder e o William colocou aqui, você dizer que é salvo, e não tem frutos, dizer que tem fé, e não tem frutos, não é possível isso. Interessante, é porque eu acho que muitos têm uma visão de fé. Eu acho que em situação difícil, às vezes muitos precisam dizer, mas eu acho que eu não tenho fé. Porque Deus não opera milagres, sinais. As pessoas têm a visão de fé como tem que ter prodígios, coisas sobrenaturais, né? A fé nesse sentido. Por isso que eu estou dizendo, tem situações que você está vivendo, passando, e parece que nunca vai acabar. Aí diz, rapaz, eu não tenho fé. Não é esse tipo da fé, né? Não. A fé salvífica não tem nada a ver com isso. Até porque muitos vão para o inferno dizendo, Senhor, em teu nome a gente expulsou demônio, em teu nome a gente fez muito milagre, em teu nome a gente profetizou, e Jesus Cristo vai dizer para o inferno que eu não conheço vocês. Então, aí, né, essas pessoas faziam tudo isso, mas não eram salvos, ou seja, não tinham a fé salvífica. Então, meus irmãos, veja bem, Tiago está falando a mesma coisa que Paulo, só que as pessoas pegam textos isolados para dizer que Paulo não pregava a respeito do crente ter boas obras. Aí, se você ler a continuação, Paulo está dizendo, ei, Deus preparou de antemão as obras para que você andasse nelas, certo? Para que você fosse feitura de Jesus Cristo. Veja que Tiago está falando da mesma coisa. O versículo 22, é só você ler a continuação. Tiago capítulo 2, versículo 22. Vês como a fé operava juntamente com suas obras, com as obras de Abraão. Veja que a fé cooperava, ela estava em harmonia com as obras. Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou, que a fé foi provada, que a pessoa pode descansar. Não, eu tinha uma vida atrasada antigamente, que era uma vida sem compromisso com Cristo. Hoje em dia a minha vida não é mais aquela. O que Tiago está dizendo é isso. Foi pela fé, foi pelas obras que a fé se consumou. Aí você olha e diz, eu sou outra pessoa. Eu não sou mais aquela. Hoje eu tenho interesse por Cristo. Hoje eu tenho interesse pela palavra. Hoje eu fico triste quando eu peco contra o meu Senhor. Eu fico alegre quando eu faço a vontade dEle. Veja, é outra pessoa. Por quê? Porque a fé está no teu coração, dizendo que você é filho de Deus, e as tuas obras estão confirmando que você de fato não é mais quem foi no passado. 2,18. Lê aí. Mas dirá alguém, se tens a fé e eu tenho as obras, mostra-me a tua fé sem as obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Isso. É isso daí. Veja, como é? Você diz que crê em Jesus Cristo. Aí imagine, um ateu começar a fazer as coisas que a palavra de Deus manda, e você que diz que é crente, só faz o contrário do que a palavra de Deus manda. Aí, a cidade conhece vocês dois. Aí o ateu diz, olha, eu sou cristão. Aí você diz, eu também sou. O mundo vai dizer que quem é cristão? O ateu. Vai cair na mentira do ateu. Mas por quê? Porque o ateu está mostrando algo. Tem obras, entendeu? Mas a verdade é essa. É pela fé que você é salvo. Mas a fé não é sozinha. A fé não é vazia, nem é separada. Ela é cooperante, ela está em harmonia, ela está juntamente com as obras. A fé e as obras não se separam.
não se separam. Veja, você é a imagem de Cristo. Você está sendo trabalhado para ser a imagem de Cristo. Olhe para Jesus Cristo. Veja como foi a vida dele aqui como homem. Pois não. A Bíblia diz que fé é a certeza das coisas que se esperam. É a convicção de fatos que não se veem. Só que não é qualquer coisa que você espera que isso remete à fé. O texto... Ela tem boas obras. A fé tem boas obras. Sabe? Ela não está separada das boas obras. Mas ela é assim, veja. Por exemplo, Jesus Cristo disse assim para Tomé. Quando Tomé disse, não, eu só acredito que Jesus ressuscitou se ele aparecer na minha frente, se eu tocar na ferida dele, das mãos, aí eu acredito. Aí Jesus Cristo apareceu, né, e disse, ó Tomé, toca e vê que sou eu. Ele tocou na ferida do coração e tudo, e aí, Senhor Deus meu, e creu. Aí Jesus Cristo o repreendeu, disse, ó, porque você me viu, você creu. Bem-aventurados são aqueles que não viram e creram. Então fé é isso, é você crer em Cristo, nas promessas dele, nas garantias dele, descansar nele, confiar nele, mesmo sem ver. Entendeu? Fé é isso. Só que como você colocou, eu pensei que fé era obras, de fato, é como se você não tivesse como separar os dois. Porque uma fé que não tem obras, Tiago diz que é morta, não vale de nada. Até os demônios, ele diz que creem e tremem. Mas aquele que de fato crê, ele age na terra como Cristo agiu. Se ele crê em Cristo, e ele sabe que está sendo trabalhado nele a imagem de Cristo, ele vai viver de acordo com as obras de Cristo. Porque antes de crer, ele vivia de acordo com as obras de quem? Do diabo. O diabo, ele satisfazia os desejos do diabo e nem sabia. Ele batia no peito e dizia, estou fazendo a minha vontade, ninguém manda em mim, esse negócio de ser crente é besteira, eu mando na minha vida. Não, era o diabo que estava induzindo ele para fazer o que o diabo entendesse que fosse mais destrutivo para ele. Aí, quando a pessoa é salva por Cristo, agora ele recebe a imagem de Cristo, e ele agora vai viver de acordo com Cristo, e essa vida reflete a fé que a pessoa tem, tá? Por isso que a palavra diz que é impossível agradar a Deus sem fé. É. Hoje, na carta de João também, na terceira, ele faz aí uma comparação de dois irmãos, né? O Gaio e o Diótrefes. E um tinha obras boas, né? Acolhia os irmãos, tratava com amor e tudo. Isso. E o Diótrefes que fazia o contrário. E ainda falava mal dos apóstolos e dos irmãos. E esse era a autoridade da igreja, não era? E aí você vê dois crentes na mesma igreja, e um até era mais destacado que o outro. O que era mais destacado não tinha obras. Isso mostrava que ele não tinha fé. O que era mais simples, mais humilde, tinha obras. Isso mostrava que ele tinha fé. A questão é o seguinte, meus irmãos, vocês foram salvos pela graça. Para encerrar, aquele que pratica o bem procede de Deus, e aquele que pratica o mal jamais viu a Deus. Aí justamente. Então veja, jamais viu a Deus. Nós praticamos o bem da palavra de Deus e não vimos a Deus. Mas o que João está dizendo é o ver pela fé. Jamais teve esse contato, jamais teve fé. Porque nós vemos a Deus com os olhos da fé, nós sabemos que Ele existe. Então é essa convicção, é essa certeza. Mas entendam, meus irmãos, vocês foram salvos pela graça. Só que essa graça de Deus trouxe presentes para vocês. O presente que a graça de Deus trouxe para vocês foi a fé.
que foi depositada aí dentro de vocês. E quando vocês desembrulham a fé, viu? Prestem atenção, deixa o cachorrinho em paz. Quando vocês desembrulham esse pacote belíssimo que Deus colocou aí dentro de vocês, vocês vão tirando de dentro um monte de boas obras. Então, eu fui salvo pelas obras? Não. Porque se eu não tiver obras, eu mostro que não sou salvo. Sim, tudo bem, mas você não foi salvo pelas boas obras. Você foi salvo pela graça de Deus, que te deu essas boas obras. Tudo que você precisa para ser salvo, você já tem. Mas você já tem não porque você é competente, capaz. Porque você recebeu, entendeu? Aquilo que você recebeu é aquilo que te salva. E o que você recebeu foi a fé que vem acompanhada das boas obras. Alguma dúvida, irmãos? Então vamos encerrar este momento. Pedir que a irmã Kelma nos conduza em oração.